Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: hoje a gente vai falar só de criatividade, não vamos falar de inovação. Precisamos entender de onde surge a criatividade. Para isso tem alguns conceitos pré-prontos e eu vou colocar algumas coisas que eu também acho que devem ser complementares a isso, porque a criatividade ela jamais surge do nada, tá? Então você não vai chegar um dia, vai acordar, vai trabalhar, vai estudar e vai ter uma ideia criativa. Ela precisa ter vários elementos envolvidos para que você consiga um dia ter uma solução, uma ideia, algo criativo acontecendo, né? Então justamente esse quadro aqui aponta quais são os elementos que você precisa ter para conseguir uma solução criativa e que você, como exercício, passe a observar esses elementos, a presença desses elementos no seu dia a dia. Se eles não estiverem presentes, você não vai conseguir achar alguma coisa criativa dentro do que você quer fazer, tá? E outra coisa muito importante, são 4 eixos que nós precisamos observar para saber onde está a solução criativa, como é que a criatividade vai chegar, e não existe um eixo mais importante que o outro, tá? Todos esses eixos são complementares, então não adianta você ter bastante possibilidade de um eixo, mas faltar outro, porque a criatividade não vai surgir assim. E você tendo consciência desses eixos, de onde a criatividade surge, você vai buscar trabalhar aquele que está te faltando. Então, muitas vezes você já tem soluções em um desses 4 eixos, está faltando só um 4º eixo. Provavelmente nesses 3 você já tem, falta um 4º. Então você vai trabalhar aquele 4º. Ou está faltando 2, ou está faltando todos. E aí eu quero comentar eixo a eixo para vocês, para que vocês entendam essa diferença, tá? Ó, o primeiro eixo para surgir inovação é o eixo do ambiente e da sociedade. Eu vou falar primeiro do ambiente. Você não vai conseguir uma solução criativa se você não tiver num ambiente que favoreça aquela criatividade para que ela surja, tá? Eu coloquei 2 ambientes completamente diferentes aqui. Uma casa no campo e uma foto de Tóquio, uma mega cidade cheia de tecnologia, de tudo mais. Bom, que soluções criativas cada ambiente desse vai propiciar para quem mora nele? Pela lógica aqui, no ambiente de campo, as soluções de criatividade vão estar ligadas a o que esse ambiente oferece. Então, vão partir soluções ligadas à agronomia, à agricultura, à veterinária, à sobrevivência em um ambiente com menos recurso, como, por exemplo, água encanada. Tem que ter um poço, como é que faz um poço de uma maneira mais rápida, menos rápida, mais eficiente, mais limpa. A comunicação entre as pessoas, já que elas moram mais distantes, então como que faz com que a comunicação fique mais fluida, que as pessoas possam se movimentar num ambiente de ruas de terra, ruas calçadas, enfim. Então os desafios desse ambiente são completamente diferentes dos desafios deste ambiente aqui, onde você já tem tudo pronto, né? Água encanada, eletricidade, acesso, deslocamento, comunicação, pessoas. Então aqui vai propiciar você ir a outros ambientes criativos que vão buscar soluções tecnológicas, de convivência em ambientes altamente povoados, de comunicação com outros países e não mais dentro de uma região, porque aqui rapidamente você consegue ir para outros países, ter um deslocamento, uma malha aérea maior, como fazer importação, exportação, negócio exterior. Então, note que o ambiente ele traz desafios diferentes e dificuldades diferentes também. Então, soluções tecnológicas de comunicação, provavelmente nesse ambiente, não serão tão simples como esse. Que você tem universidade, tem centros de pesquisa, centros de estudo.
Por isso que quando se fala em inovação, se fala muito em ambientes, em ecossistemas, em ecossistema empreendedor. Ou seja, parques tecnológicos, comunidade de startups, comunidades de empresas, são locais que vão tentar fornecer situações que permitam que a inovação, que a criatividade, perdão, surja primeiro e que depois ela se transforme em inovação. E o ambiente também, ele não está ligado só no ambiente físico, ou eu estou no campo, ou eu estou numa mega cidade, né? Ou eu estou num país de primeiro mundo, ou num país de terceiro mundo. Ele também tem relação a tempo, né? Então, muitas vezes, o tempo que está se vivendo não é adequado àquela ideia criativa, inovadora, que está se pensando. Por exemplo, até hoje, nós estamos em 2020, não vemos carros voadores. Isso é uma ideia super criativa que não se tornou inovação. Por quê? Porque ainda não há condições de que carros voadores existam. Não tem regulamentação, né? Apesar de já existir tecnologia, né? Provavelmente será como um drone, mas não tem regulamentação para isso, não tem estrutura. As cidades não foram pensadas para carros que voam, foram pensadas para carros que são terrestres. Então teria que talvez se pensar em construir uma outra cidade, uma outra estrutura, com casas mais baixas, e se houver uma colisão no ar, como é que isso aí vai acontecer para não refletir quem está embaixo, enfim. Então, ainda não estamos no tempo de carro inovador. Essa ideia já existe há muito tempo. Desde a década de 60, 70, a gente viu o desenho dos Jacksons, né? Eu na década de 80 já era um desenho velho que minha mãe já via, e o desenho dos Jacksons já tinha carro voador. Não estamos prontos para isso, e essa ideia inovadora é velha. Então, muitas vezes, o pessoal confunde falta de criatividade com a falta do tempo para aquela criatividade acontecer. Particularmente nos nossos negócios, isso também acontece. Muitas vezes nós criamos produtos, serviços ou soluções que os clientes ainda não estão abertos a receber aquilo. Por isso que eu trago aqui agora também o fator sociedade ligado ao fator ambiente, né? As pessoas que vivem naquele ambiente, elas precisam estar abertas a receber soluções criativas. Então também as pessoas que estão vivendo lá, pode ser que elas não estejam aptas para aquilo, ou precisam ser capacitadas para usar a tecnologia. Por exemplo, o smartphone, hoje todo mundo tem um smartphone, mas desde o primeiro smartphone lançado até chegar agora, houve uma curva de tempo para que as pessoas fossem usadas, introduzidas no cotidiano das pessoas. A comunicação por smartphone, a facilidade de tirar uma foto, de filmar algo, tudo isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos até chegar ao ponto de hoje todo mundo ter um smartphone. Então, as ideias às vezes precisam de um tempo de maturação, precisam de um tempo de capacitação para que elas possam acontecer. Então, nesse ponto aqui, você tem que analisar o seguinte: você já tem uma ideia criativa? Ótimo. Por que ela não saiu do papel? Será que está faltando ambiente para ela? Ou seja, de repente está faltando uma máquina nova na sua empresa, ou uma legislação também, né? Pode acontecer de legislação mexer no ambiente e na sociedade. Falta uma legislação para isso ser implementado, ou algo que possibilite que aquela ideia aconteça. Ou você precisa capacitar o seu cliente para consumir aquele produto criativo que você teve, aquela ideia. Você precisa de tempo para amadurecer isso na cabeça das pessoas. E isso aqui é algo que não tem como você chegar e não rapidamente modificar. Você precisa todo dia observar o seu ambiente, o tempo que você está, e se você já tem uma ideia, se isso está encaixado aqui. Se você ainda não tem uma ideia, se você ainda não tem algo criativo acontecendo, não se preocupe de ver se isso vai se encaixar no ambiente, porque você nem tem a ideia criativa ainda, né?
Mas vamos supor que você quer aplicar uma ideia criativa para a indústria automobilística. Se você não estiver inserido no ambiente da indústria automobilística, você não vai conseguir aquela ideia. Tá? Então, aqui também tem muito a ver com network. Né? Então, vamos supor, você tem uma ideia de um limpador de para-brisa novo para carro. Você conhece alguém que fabrica coisas para carro? Não. Então, você não está no ambiente certo. Você vai ter que ir atrás disso, conseguir um emprego na indústria automobilística, ou fazer contato com alguém, às vezes um simples LinkedIn, e você começar a mandar mensagens para pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho um planejamento já de alguns anos de inserir meus serviços no mercado da América Latina. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu não estou lá na América Latina, né, no restante dos locais, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, por aí vai. Então, meu primeiro passo foi aprender a falar espanhol, já que eu quero estar nesse ambiente fazendo negócio também. Meu segundo passo foi fazer meu LinkedIn em espanhol. Então, eu tenho o LinkedIn em português e em espanhol. O terceiro passo foi começar a me conectar seguir páginas no Facebook, começar a me conectar com pessoas do segmento que eu quero atuar. Então, mandei convite no LinkedIn, falei com pessoas, troquei mensagens. Então, eu vou criando um ambiente. Eu fiz exatamente esse processo aqui de ambientação. Se eu quero fazer negócio na América Latina, eu preciso me inserir no ambiente da América Latina, falar com pessoas que estão lá, falar naquele idioma, procurar ter contato com o ambiente do que eu quero fazer. Então, essa parte de ambiente você provoca dessa maneira. Identifica qual é o ambiente propício para você fazer alguma coisa criativa e se insere nele, tá? Às vezes você não tem ideia, então por isso que eu volto lá. Você não tem ideia nenhuma sobre a indústria automobilística, mas você gostaria de trabalhar lá. Você tem que se inserir e entrar em contato com ela. Se você já tem a ideia, se você já tem algo criativo, você se insere e fala com ela.